Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje recebendo uma pessoa especial, como eu digo que sempre que eu abro que a pessoa é especial, isso aqui é especial, cada vez sobe mais a régua. Pedro Bartelli. Pedro, bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui, tá? O Pedro tem histórias para contar e a gente acompanha ele desde a época da Fórmula 3 ou antes disso um pouco, e correu tinha a equipe Grandene e teve a Taurus Grandene, né, uma época. Até esses tempos eu tinha a jaqueta, aquela azul, sabe? Eu ainda tenho algumas coisas. Tu tem alguma coisa da época? E o Pedro correu, fez uma família linda e agora toca a sua empresa lá, que ele vai falar um pouco pra gente, que ele deu um turnaround forte lá, né? O Cabras, sim. Várias histórias boas para contar. Que bom, cara. Me fala um pouquinho lá do teu começo. A gente fala muito de carro aqui às vezes, né? Então a gente fala de tudo, né? Mas a tua paixão por carro é uma herança, né? Eu observei muito meu pai. Meu pai sempre foi um apaixonado por automobilismo. E eu não tenho recordações, mas tenho fotos da época dos Mavericks, dos Opalas. E o pai correu Fórmula 2 também, sul-americano de Fórmula 2. E eu comecei no kart com 13 anos, que naquela época era razoável. Hoje eu estou com 49. Hoje é muito tarde começar com 13 anos. Fiz kart, fiz Fórmula 4, Fórmula Chevrolet e Fórmula 3. Tive bons resultados, fui campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano de Fórmula 3. E me dediquei mesmo como profissão, sabe? Hoje eu falo muito que o automobilismo me trouxe uma bagagem enorme para a minha vida, pessoal e profissional também. Então, muitas coisas que a gente aprende no automobilismo, a gente usa na vida, e eu uso muito na Vulcabras. Questão de preparação, competição, a frieza que você tem que ter para tomar as decisões. Eu acho que tudo isso que você vai aprendendo com o esporte, e um esporte de risco, né? Sim. Dá para trazer para o negócio também. Tu exercita para aplicar, né? Acaba que tu leva para a vida isso aí, né? Sim. E hoje tu também tens te dedicado à corrida, né? Sim. Corrida maratona, essas coisas assim, né? Sim. Eu sempre corri por preparação física, né? Na época que eu corria, eu comecei a fazer a preparação física mais ou menos na época em que o Senna faleceu, com o Nuno Cobra, que preparava o Senna. E eu fiquei 3 anos com ele, aprendi muitas coisas com ele. E a gente corria muito, né? A corrida era a base do preparo físico, não muscular, mas sim da resistência. E as coincidências foram acontecendo, porque depois veio a minha participação na Vulcabras, e a Vulcabras sempre foi uma especialista em calçados esportivos. Então, continuei correndo, e não só pelo meu preparo físico ou pela minha saúde, mas também testando os calçados que a gente desenvolve, para poder ter opiniões a respeito. Fizemos agora, a última corrida foi a Maratona Internacional de Porto Alegre. Eu fiz os 10 quilômetros com um grupo de amigos, bastante divertido, foi ótimo. Eu falo que eu tinha um médico de um lado, amigos médicos de um lado, e um triatleta, que é o Daniel Bartelli, meu primo, que ajuda muito a desenvolver, tem uma parte importante no desenvolvimento dos calçados. Os calçados lá na fábrica. Não é teste amador, é profissional mesmo. Tem uma responsabilidade de testar. Eu digo, não, eu estou correndo fácil, né? Tem um médico para qualquer coisa e um cara para me puxar. Mas essa maratona foi especial, inclusive para nós como empresa, porque a Olímpicos foi o tênis mais utilizado na maratona. O laranja, aquele, Corre 3? Corre. Na verdade, nós já estamos na 4ª edição, é o Corre 4, mas aí tem o Corre 4, tem o Corre Grafeno, tem o Supra, tem vários calçados com ou sem placa de propulsão. E a gente faz a contagem, né? Todas as pessoas que cruzaram a linha de chegada, a Olímpicos teve 30% dos corredores usaram Olímpicos. Fomos a primeira marca. Então, a empresa está muito bem e os calçados são muito bons, os tênis são realmente muito bons. A gente desenvolve tênis que competem com qualquer marca internacional. Bom, eu sou testemunha disso. Eu acho esse que tu fizesse homenagem
a Maratona de Porto Alegre. Sim. Inclusive teve uma safra ali que foi para ajudar o Caldeira, a Sim. restauração do Caldeira eu comprei. A leveza desse tênis é maravilhosa. Tá? A partir dali, comecei até te consultei sobre a questão de comprar e o número não vir certo. Disse, não, vai, compra, que se não der certo, troca, né? Não precisou trocar. Então, Under Armour, que é a marca de vocês também. Sim. Até tô com um aqui, porque eu uso... Tem 3 desse preto. O Olímpicos também e mais esse laranja aí que eu... Cara, o conforto. Até comprei um Under Armour de trilha, um bege, marrom, assim, mas muito bom de usar, tá? Sim. Mas os outros são... Olha... virei fã, tá? Virei fã. E aí tu tem o teu número, tu vai lá, pede na internet e tá resolvido. Chega fácil, né? Muito fácil, muito rápido. Tu sabe que não sei se eu cheguei a te contar, eu tive umas experiências porque eu resolvi comprar algumas coisas na internet, tá? Sim. E tomei um pau, tá? Tem empresa que não existe, os caras criam ali no Instagram para tomar o dinheiro dos caras, né? Aí aprendi, Mercado Livre é sério, né? O que faz, Sim. Se deu galho, eles te devolvem dinheiro, coisa e tal. E algumas lojas, como a de vocês, né? Que é bem bacana. Tu fica meio na expectativa. A Valéria, minha mulher, compra um monte de coisa, né? Papel higiênico, chega tudo pela internet. Comodidade, né? Hoje, o nosso e-commerce, a nossa venda direta ao consumidor pelos canais digitais, próprios está perto de 20%. Porra! Mas se a gente for considerar também os nossos clientes que vendem por e-commerce, 1/3 da venda no Brasil já é feita pela internet. A entrega está muito rápido hoje, né? Muito rápido. Às vezes eu acho até que nem é tão necessário, porque é um custo, né, você entregar tão rápido assim. Pois é. Mas o consumidor tem pressa, né? Ele compra e quer usar o quanto antes. Tem compras que em Porto Alegre entregam no mesmo dia já. Como o nosso CD de distribuição do e-commerce é em Extrema, para São Paulo a gente entrega no mesmo dia. Sim. Em outros estados aí não. Como é que faz o transfer de Extrema para São Paulo? Não, na verdade, as fábricas são no Nordeste. Sim. Produz na Bahia e no Ceará. Distribui para o Brasil inteiro do Ceará e da Bahia. E o e-commerce, a gente transfere a quantidade de produtos para o e-commerce. O e-commerce recebe o pedido lá em Extrema e Aí vai rápido. Vai rapidinho, caminhão, moto, o que for. Vocês estão hoje com fábricas, tem a Olímpicos, como é que é hoje? A Vulcabras Azaleia, né? O grupo? Sim, na verdade a Vulcabras tem mais de 70 anos. Né? A Vulcabras nasceu em 52. Nós adquirimos ela nos anos 80. A Vulcabras sempre foi uma especialista em calçados esportivos e no ano de 2007 a gente viu uma oportunidade de comprar uma empresa que tinha uma marca, tinha lançado uma marca lá dentro que já estava fazendo bastante sucesso no Brasil, que era Olímpicos. Porque a Olímpicos nasce dentro da Azaleia. Era uma marca da empresa Azaleia. Sim. Aí foi em 2007 isso, aí nós juntamos e aí a Vulcabras colocou toda a sua experiência em administração de marcas internacionais, né? E 20 anos de Adidas, 20 anos de Reebok, Puma, Lotto, Kei Swiss, várias outras. E a gente começou a colocar isso na Olímpicos. A Olímpicos já era uma ótima marca, tinha ótimos produtos, mas era um produto esportivo, né? Então um produto de bom custo-benefício, mas não um produto para alta performance, não era um produto para ganhar uma maratona. Sim. E aí que vem outra revolução dentro da empresa, que a gente tem comemorado muito, e que é um case de um livro mesmo, que a gente inclusive está pensando em fazer, que é contar toda essa história que está no 6º ano, né? Começou numa reunião, eu falei para a turma lá, desenvolvimento, marketing e tal, falei, escuta, nós precisamos fazer um tênis da Olímpicos para ganhar uma maratona. E era uma ideia, assim, vamos fazer um tênis para ganhar uma maratona, e a gente vai começar a promover mais a marca e tudo, vamos ver se a gente consegue ampliar um pouco a nossa participação em alta performance. E a gente já estava visualizando que os grupos de corrida iam crescer muito e que a corrida ia virar um esporte que hoje é um super esporte do momento. E aí, como a gente tem muita inteligência lá, muitos recursos, e já fazia para as outras marcas, produções, fábricas,
A gente precisou adaptar um pouquinho as coisas, mas liberar o pessoal para fazer, e o pessoal criou produtos fantásticos. E não só ganhamos uma maratona, ou maratonas, como a gente foi também se tornando querido pela comunidade de corrida. E essa comunidade de corrida abraçou a marca, começou a divulgar a marca, e hoje a gente tem, dito pelo Strava, que é o maior aplicativo Sim. de corrida que existe no mundo, hoje a gente é o tênis mais utilizado pelos corredores brasileiros. Sensacional. Então, 6 anos aconteceu isso, sempre com o mesmo propósito, né? A empresa sempre foi uma grande democratizadora do esporte no Brasil, mas não da alta performance. E agora a gente democratiza também a alta performance. Sensacional. O Márcio Calage é o nosso diretor de marketing. Ele é craque, né? Craque. Turma toda. Eu falo assim... Eu vou te pedir para puxar um pouquinho mais o microfone, porque começou a chover aqui. Tá. Vamos ver se não atrapalha essa chuva. Mas a gente passou na Vulcabras, que isso é outra parte importante da história, falando sobre a área profissional. Em 2011, a gente começou a entrar numa crise muito profunda. Então, a empresa, em 2012, ela realmente precisava fazer uma reestruturação, ela vinha tendo prejuízos grandes, ela tinha uma dívida onerosa, bastante grande para a época. Até hoje seria grande, 1 bilhão e 100 milhões de reais a empresa tinha. Segue grande. A gente contratou a Galeazzi para nos ajudar na parte de reestruturação. A maioria do comando da empresa, do presidente, quase todos os diretores foram embora. E a gente começou um processo de reestruturação. Eu era o diretor de marketing naquela época. Não assumi de direito, mas de fato eu estava me preparando ali um pouco para assumir e tal. Então participei sobre todo esse processo de reestruturação, que termina ali por 2015 mais ou menos. 2014 para 2015 a Galeazzi vai embora, a empresa ainda não dava resultado, mas estava as rédeas um pouco mais na mão. E aí a gente falou do Márcio Calage, tem todos os meus diretores lá, eu acho que um dos grandes sucessos foi montar um time muito bom. E aí eu assumo de direito, de fato, em 2015, e começo a promover algumas pessoas da própria empresa, sabe? Tinha muitos talentos escondidos, as pessoas foram crescendo, acumulando funções, e hoje eu tenho um time fantástico, acho que o melhor time do nosso setor é o melhor time, até porque a Vulcabras, né, tem tido, nos últimos anos, melhores resultados do setor. É a empresa que dá os melhores resultados. Mas é muito de pessoas mesmo, é de time. A gente acerta muito mais do que erra, mas ali tem uma dedicação muito grande. E a reestruturação criou uma casca de tartaruga muito forte na empresa, e isso também é um dos sucessos dessa força que ela tem, de competitividade. E eu toda hora estou lá dentro fazendo analogias com o automobilismo, né? Eu falo, olha, se nós fosse fazer assim, numa equipe, num carro, numa corrida, numa largada. Então, por isso eu digo, até hoje a gente leva muito dessa parte da responsabilidade que tem que ter para correr de carro, também para a empresa. Hoje vocês têm fábrica, então, só no Nordeste, Bahia e Ceará, né? Sim. Ceará é uma cidade, né, que vocês têm hoje lá, né? Nós temos hoje 23 mil colaboradores nas nossas unidades. As fábricas, uma é em Horizonte, no Ceará, que fica ali meia hora de Fortaleza, e a outra é em Itapetinga, na Bahia, que aí é um pouco mais no interior. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem hoje 1.000 pessoas trabalhando. E aqui a gente Parobé. A gente cria os produtos, desenvolve as nossas ferramentas, faz as matrizes, e tem toda a parte do coração da empresa, a parte criativa está toda aqui. E tem uma pequena fábrica aqui também, a gente faz as amostras, a gente testa os produtos aqui, faz muitos quilômetros aí correndo com eles até que eles se prove para poder ir para o mercado. Que legal. A gente mudando um pouco aqui a nossa conversa, uma coisa que a gente tem um envolvimento, um se doar, às vezes, para a comunidade, os caras chamam de stakeholders, né? Sim. Mas tu és um grande exemplo nisso, e mais ainda, a Cláudia, tua esposa, né? Então, o que vocês fazem, eu até queria que explicasse um pouquinho todo o trabalho da Cláudia, até como que começou isso, se puder explicar. As pessoas nos perguntam um pouco de onde vem isso, eu acho que é muito de família que vem, Sim. né? Então, muito exemplo
das nossas famílias. Eu, para o meu lado, muito da minha mãe, assim, minha mãe era uma pessoa que ajudava muita gente, queria ajudar muita gente. Meu pai é uma pessoa que não relaxa se não vê todo mundo bem, então a gente vai aprendendo de casa. E a Cláudia, ela sempre teve esse propósito de ajudar as pessoas, e ela começou a ser convidada para participar de grupos, depois montou as suas coisas meio que sozinha. Então tem um envolvimento grande hoje, uma casa Madriana, que é a casa que abriga pacientes oncológicos ou pediátricos que estão em tratamento de câncer ou à espera de um transplante. Essas famílias não tinham onde ficar, hoje tem 100 leitos ali, e é bancado pela Cláudia e pelas ações que ela faz com o bazar dela, que se chama Bazar Cláudia Bartelli and Friends. Já são mais de 100 friends que ajudam a montar esse bazar. Que é o maior bazar do Brasil. Bazar beneficente do Brasil. Só o bazar em um dia arrecadou R$2 milhões. Né? Esse ano a gente está super feliz de chegar nessa meta, mas aquele gostinho de querer superar. Sim. Mas com isso a gente tem feito esse trabalho, e eu falo para a Cláudia, a gente faz muita coisa também que não aparece. Sim. Também nem a gente nem tem por que ficar falando, mas a Bucabras também tem vários programas de ajuda, assim. Mas eu falo para a Cláudia e falo para qualquer pessoa que me pergunta a respeito do bazar especificamente, eu falo que o bazar é um dia lá, é algo que ficou muito vistoso, assim, todo mundo sabe do bazar. Mas a importância que tem você conscientizar as pessoas, né, todas essas voluntárias, todas essas embaixadoras voluntárias e as pessoas que cercam, stakeholders todos que cercam esse evento, no dia seguinte estão fazendo bem. No dia seguinte estão ajudando alguma outra pessoa, ou se envolvendo em alguma outra ação. E a gente vê replicando várias ações em Porto Alegre. E eu acho que isso também é um pouco nosso aqui, gaúcho, sabe? Infelizmente eu não vejo isso muito em outros estados, né? São Paulo aparece, porque isso é grande, tudo, mas acho que o Brasil carece um pouco de ter mais pessoas importadas em fazer o bem. E a Cláudia diz, e eu concordo, né? Fazer o bem é a gente se sente melhor do que a pessoa que é ajudada, né? Então, Ayn Rand diz isso no seu livro, A Virtude do Egoísmo. É uma atitude egoísta, parece ser. Não, o egoísmo não no sentido que a gente usa mal às vezes, é o egoísmo de se fazer bem, né? E vicia. Né? Vicia, exatamente. É isso aí, que vício bom. Vício excelente, tá? E esse exemplo do Rio Grande do Sul, tem mais um detalhe uma pequena ajuda que o Pedro, a Cláudia e os filhos dão, que é para o Instituto Cultural Floresta, tá aqui o ICF, que muito nos orgulha, começou aqui dentro daqui da Rapas, tá? E tão bem tocado pelo Cláudio Goldstein e pelo Leonardo Fração e os demais que participam, né, diretamente. Sim. Mas vocês ajudam muito, e eu sou muito grato por isso também, tá? Eu sou amigo pessoal deles, tem mais próximo do Cláudio, por causa dos filhos também, já viajamos juntos várias vezes, e foi muito bom conhecer o projeto, porque a gente quer ajudar, né? Então, por exemplo, na época das enchentes, o CEF foi muito ativo, eu ligava para o Cláudio, inclusive o telefone do Cláudio era impossível falar com ele, né? Eu disse para ele, olha, eu vou te ligar de vez em quando lá pelas 6 horas da tarde, tá? Você lembra que sou eu, tá? Porque ele estava super ocupado. Mas foi ótimo ter o Instituto, porque era muito difícil também ajudar, né? As pessoas queriam fazer coisas, mas era muito desorganizado. Tudo estava para onde, né? Tudo estava desorganizado. Sim. Então, base de apoio lá no gasômetro, começou, né, com 2 barcos, depois jet skis. Aí, saudoso Gordo Cado. Né? O Gordo Cado estava lá. Foi um propósito ótimo para ele, nesse período que ele já estava doente. Ele arranjou força. Ele reviveu lá. E o CD de distribuição, né, no Iguatemi, que eu peguei um pouco de gente lá da Vulcabras para ajudar na logística de tudo, e a quantidade de caminhões que a gente recebeu, a quantidade de pessoas que queriam ajudar. Né? Aprendi a pilotar empilhadeira ali. Empilhadeira lá. Uma noite. Não, mas aprendi. Tinha um caminhão para descarregar, não tinha ninguém, vamos aprender, né? Isso aí. Mas foi muito bacana, a ajuda de vocês ali foi sensacional. Ali também teve aquela questão dos pets, né, no terceiro andar da garagem do shopping, que era para abrigar 100 cachorrinhos, né? Tiveram 300 lá. Né?
Então foi é uma lição, né? Eu acho que a gente sai fortalecido, aqueles que saíram, né? Sim. No Rio Grande do Sul, a gente tem que fazer o dever de casa aqui no Sul, né? O que tu Sim. acha disso? Olha, eu tenho uma casa que na beira do rio que ficou 2,30 m, todo o terreno, 2,10 m. O terreno inteiro ficou 2,10 m abaixo d'água. Mas a casa é uma palafita, que foi construída pelo antigo fundador e dono da Ferramentas Gerais. Sim, seu E ele Hers. passou pela enchente de 40 ou 50, 41. Então ele construiu a casa a 2,30 m. Então faltou 20 centímetros para entrar na minha casa. Então isso ali já foi uma lição saber. Mas eu não sei direito, eu acho que a gente não tem tanta informação de saber exatamente o que aconteceu naquela época, mas essa chuva que a gente sofreu aqui é algo que não acontece, né? Algo impensado. A quantidade de chuva, no tempo que choveu, nos lugares que choveu, né? E aí eu via que a cidade não estava preparada para isso, né? As pessoas não estavam preparadas para isso. Nós estávamos falando, eu tenho minhas fórmulas, né? As minhas fórmulas ficaram embaixo d'água. Aviões, né? Eu lembro do dia anterior a fechar o aeroporto, a gente conversar sobre isso. Não, tira avião, deixa avião. Estão de brincadeira, como tira avião? A água não vai chegar ali. Chegou. Vocês tiraram, né? O meu não. O teu não. O meu ficou. Mas ele não entrou nele. Sim. Mas os trens de pouso, todos ficaram embaixo d'água por 15 dias, foram condenados, né, pelo seguro e tal. E ficamos 3 meses aí para fazer toda essa parte, tivemos que mandar trem de pouso para os Estados Unidos. Bom, função, nós e muitos, né? Sim. Mas eu acho que se acontecer de novo, tomara que não aconteça, a gente vai estar um pouco mais preparado. A cidade tem que estar um pouco mais preparada, eu acho que tem muita coisa para fazer, assim, evitar tudo me parece quase impossível se chover uma quantidade dessa. Daquela. Sabe uma coisa, Dado? Eu sou de Farroupilha, e aí eu comecei a usar muito o aeroporto de Caxias, né? E a gente decolava de Caxias, e eu conheço muito bem a região. Eu ficava olhando assim, eu tenho as fotos, impressionado, porque os morros, todos, que o ser humano nunca encostou naqueles morros, mata natural. Tal. Marcas do Wolverine. Assim, exatamente, a cada 200 metros tinha um deslizamento. Quer dizer, nunca choveu assim, nessa quantidade. Mas a gente vai estar um pouco mais preparado, a gente vai se proteger um pouco mais. Espero que não aconteça. Esse ano já aconteceu um pouquinho, né? A região das ilhas lá sofreu de novo. E nós tivemos um alerta de enchente aqui de novo, né? Sim. Nessa chuva. Ainda bem que o sul, a gente depende muito aqui do vento sul. Sim. Nós temos, para quem não conhece a geografia de Porto Alegre, é assim, ó. Existe uma cidade chamada Viamão, aqui do lado. Por que que é? Porque os açorianos chegaram em cima do morro ali, olharam para baixo, não tinha nada, né? E viram a mão. Eu quero dizer, Viamão, são 5 rios que desaguam no Guaíba. Lago, uma parte, agora diz que uma parte é lago, outra parte é rio, né? Enfim, Guaíba. Nosso Guaíba. Nosso Guaíba. O mais bonito pôr do sol do mundo, segundo os porto-alegrenses. O tênis foi em homenagem a isso, da maratona. O laranja foi... é o pôr do sol do Guaíba. Bacana mesmo. E nós passamos aqui, não foi assim uma enchente, que veio a água, não, nós passamos 20 e tantos dias com água a 2 metros e pouco. Sim, é uma então, guerra. Apodrece tudo, estraga tudo, se perde tudo, tá? E nós dependemos, então, nós temos as áreas serranas todas, ou planaltos, descem, escoa a sua água, já abriu o sol e nós estamos começando a encher o nosso Guaíba. E aí vem o vento sul, quem olha o mapa do Rio Grande do Sul, lá na entrada da lagoa, saída da Lagoa dos Patos, Rio Grande, São José do Norte, ele represa o mar sobe e a água daqui não consegue sair. Aí começa a subir tudo aqui, aí vem a tal da enchente aqui, que na maioria das vezes tem sol, tá bonito o tempo, sim, mas alaga tudo. Não pode acontecer todas essas coincidências ao mesmo tempo, mas aconteceu. Acho que o Rio Grande do Sul vai se preparar um pouco mais. É difícil também, porque a gente vê, assim, na época que aconteceu, muita gente querendo ajudar e o assunto muito em evidência.
E hoje ele está meio esquecido, né? Para nós aqui gaúchos não, mas no Brasil está meio Sim. esquecido, né? Infelizmente eu não vejo o apoio que o Brasil deveria ter dado para o Rio Grande do Sul ter acontecido, assim. Acho que ficou devendo um pouco. As Inclusive pessoas reconstrução, próprio Floresta, né? A gente Sim. foi lá, história legal de automobilismo, né? O Felipe Massa me ligou dizendo eu quero ajudar. Ah, sensacional. Eu digo, não, quero ajudar e tal, o que eu quero, o que eu posso fazer? Eu digo, cara, sei lá, o que tu... Aí ele falou assim, eu tenho uns macacões meus, eu tô indo para a Europa e vai ter um leilão beneficente e eu vou doar os 2 macacões e vou dizer que o dinheiro vai ser para a reconstrução aí do Rio Grande do Sul e tal. O que vocês estão fazendo? Eu falei, tem o Instituto Cultural Floresta, entidade séria, tal, que a gente apoia, vai reconstruir escolas, vai ajudar as pessoas todas. Não, é isso aí que eu quero fazer, tal. E aí eu comecei a pesquisar, né? Quanto será que vai conseguir vender um macacão, uma coisa assim? Aí vi na internet que tinha um cara conseguido 50 mil reais, outros 100 mil reais, de pilotos, inclusive. Sim. E foi mais de R$1 milhão, sim, né? Que ele doou com os macacões. Ele mesmo estava super impressionado, né? Ele vendeu um direto para um fã dele e o outro foi leiloado. E aí, para mostrar que isso funciona e que o exemplo arrasta, e que o exemplo é o exemplo que a gente precisa dar, ele veio para cá numa corrida de Stock Car e fez questão de ir com a gente, visitar lá na Matias Velho. E a gente foi lá visitar uma escola que já estava reformada. E a coisa mais impressionante que eu escutei foi do diretor da escola. Ele falou assim, olha, agradecer muito vocês todos, isso foi meio petit comité ali, agradecer muito vocês todos, tal, pelo apoio que vocês estão dando, você não sabe que a felicidade daqui de todos que participam aqui, os pais podem ir trabalhar agora porque as crianças têm onde ficar, etc. Mas a 200 metros daqui tem uma outra escola que ainda nem limparam. Então essa é a realidade, né? Essa era a fotografia do Estado. Não dava para fazer tudo, nem o governo, nem a iniciativa privada, mas fomos fazendo, né? Sim. Todo mundo foi fazendo, mas ainda tem muita coisa para fazer. O exemplo arrasta, a gente tem o William Ling e a família dele, tá, que estão ajudando barbaramente nas escolas, né? O próprio Salim Matar também, em virtude do William ter levantado a mão dizendo que ia doar 50 milhões, veio o Salim Matar dizer eu também dou 10 e assim vai indo, né? Então, essa iniciativa, essa iniciativa, enfim, arrasta, tá? E aqui teve comigo o Danúzio Neto, ele é professor de geopolítica, ele criou um Instagram na pandemia para passar a matéria para os alunos. Sim. E o que ele começou a escrever começou a ganhar corpo. Então ele teve 1 milhão e poucos mil seguidores, Sim. Foi derrubado na pandemia por coisas que ele publicou, e chegou a 1 milhão de novo e foi derrubado durante a enchente aqui em Porto Alegre. Tá? Ele teve aqui, é legal de tu assistir, ele é maranhense, tá? Ele fala muito do Maranhão, da situação do Maranhão, questão política, inclusive. E agora ele passou de 1 milhão de novo. Quer dizer, é um cara que insiste, tá? Sim. E ele fala muito sobre isso aí. A ajuda, sim, veio do Brasil. Ele esteve aqui. Aquele dia que houve a filmagem, o pessoal de uma grande emissora estava com os militares ali que seguraram os jet skis e os barcos do lado esquerdo para passar. Ele filmou, foi isso que derrubou ele, tá? Ele filmou a realidade. Então esse cara me falou muito sobre isso, tá? Da ajuda, da impressão dele. Ele teve de novo que ele foi palestrar no IEE. Sim. Aí disse, vem cá que nós vamos conversar aqui. Foi uma época bem difícil, assim. Realmente parecia em alguns momentos assim guerra mesmo, até porque passavam os helicópteros também por cima. Sim. E tal. Mas eu acho que todos, inclusive os nossos governantes aqui, todo mundo tentou fazer tudo que dava, mas não tinha preparo, sabe? Sabe o que aconteceu lá um caso interessante eu estava com o Gordo Cado no motorhome lá, que ele estava ali, estava dando uma descansada, tal, estava uma turma ali. E aí entra um cara, bate na porta e fala assim, olha, nós somos bombeiros voluntários, aposentados, eu acho que, não lembro de que cidade, mas tipo de Campinas, do interior de São Paulo, de algum lugar de São Paulo, e a gente está aqui, a gente já foi em algum lugar, mandaram a gente vir para cá, mas o que a gente pode fazer?
Eu olhei pro cara, o cara olhou pra mim e falou, pô, perguntar pra nós, tá cheio de militar, polícia, um monte de coisa, né? Então, assim, todo mundo tava tentando fazer Sim. o melhor, mas não tinha uma organização, né? Esses caras ficaram lá, né? Era um ônibus vermelho, inclusive, estacionaram, conseguiram vir, sei lá da onde, e ajudaram. Então, assim, todo mundo estava tentando ajudar, mas se tivesse uma coordenação um pouco melhor, teria Sim. dado um resultado um pouco melhor. Um gabinete de crise é uma coisa muito importante para não ser usado. Sim. Tipo, eu trabalhei 33 anos direto na área de seguros, né? Sim. O melhor seguro é aquele que tu não usa, né? Claro. E o gabinete de crise é a mesma coisa. Mas tem que exercitar, tem que testa, né? E se não fizer isso, quando dá a situação... Mas o impressionante, né, Pedro, é que a população civil do Brasil toda ajudou. Sim. Os comboios que vinham do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, comboios com o pessoal com jet ski, com barco de pesca lá do Araguaia, coisa e tal. Chegando aqui, não sabia onde dormir, não sabia o que fazer, não tinha nem muita comida, né? Tinha água. E água, né? E para ajudar, para ajudar. Muita gente veio de fora. Eu lembro que muita gente me ligava querendo ajudar, não sabia como. E uma coisa importante que a gente fez foi mobilizar os nossos fornecedores de transporte. E chegou uma hora que, assim, até eles, né, tinha tanta demanda que estou tentando fazer aqui, mas preciso Sim. tocar minha vida também, Claro. sabe? E por isso, a quantidade de carretas que nós recebemos ali no Iguatemi, por exemplo. O Cláudio me falou esses dias, eu trabalhei é absurdo o número, absurdo dentro do Iguatemi, virava 24 horas, o estoque todo girava em 2 dias, tá? E eu trabalhei muito na logística. Sim. E, nossa senhora, veio coisa da Suíça, container, como é o maior número de pés de container lá? 120 pés, pode ser? Uma coisa assim. Não sei, o maior container que tem, enfim, de tudo quanto era lugar, equipamento. Tem um fato assim que aconteceu. Muitas coisas sobraram também, né? Sim, uma menina familiar me liga e diz, olha, o pai de uma amiga minha, ela mora na Espanha, o pai de uma amiga minha produz desumidificadores. Sim. Aí eu pensei, aqueles negócios que o cara bota no closet ali, né, num lugar para tirar a umidade. Assim, né, ele queria doar pro Floresta. Eu falei do Floresta para ele, tá bom, tá, então pede para me ligar. Era de São Paulo e o cara me liga, tremendamente, eu vou mandar 2 para vocês, tá? Tá, tudo bem. Dei o endereço do Guatemi lá. E semana que vem tá pronto e vai. Como assim, semana que vem tá pronto? Já comecei a desconfiar daquilo ali, né? Cara, veio um caminhão só com aquilo. Eram uns monstrengos. Os negócios, eu vi a nota 7 milhões de reais. Os equipamentos foram usados para secar o Hospital Mãe de Deus, o subsolo, e depois em Canoas, pronto-socorro. Tá? Estão aqui até hoje esses equipamentos. Então, houve esse voluntarismo, né, das pessoas e uma desorganização, achei, federal, estadual, né, assim, municipal, todo mundo se virando, coisa e tal, realmente se virando, mas a entrega tem que fazer o dever de casa, né, tia? O Brasil faz tempo que está muito dividido, né? Uhum. E nós somos um país emergente, um país que precisa de muitas coisas, e não precisaria estar tão dividido quanto está. E nessa época também estava bem dividido, isso também ajudou, quer dizer, não ajudou, né? Prejudicou a comunicação e tudo mais. Mas Porto Alegre está seca, os rios estão baixos. Isso aí. E a vida está voltando ao normal. Está voltando ao normal. E muita coisa para fazer, mas está voltando ao normal. E mais do que isso, está se desenvolvendo, o Estado está indo bem, as pessoas, as empresas, tá? Eu me sinto muito orgulhoso, a gente participa de algumas entidades aqui assim, de ver números melhores agora. E toda essa, então, voltando, todo esse trabalho de voluntariado que vocês fazem, isso aí é uma organização que acaba fortalecendo a família, né? E os laços familiares, né? Sim. Então, tu me falasse sobre o teu pai, a influência do teu pai no automobilismo e no gostar de automóveis, né? E hoje tu tem os teus guris, né? Sim. Estou com 2 filhos, tá? Pedro Paulo,
que recém fez 15 anos, e o Vitório, que tem 12 anos. O Vitório, ele é um apaixonado por futebol, está em 2 escolinhas treinando durante a semana, mais o jogo que ele faz do colégio, então pelo menos 4 vezes por semana ele está jogando futebol, joga os campeonatos, tal. É meio marrento, assim, como jogador de futebol, gosta mesmo, tá, time deles, tal. Uma época quis pintar o cabelo, tá bom, tem que deixar a pessoa ter a personalidade dela, pintou de branco, tal. E o Pedro foi vendo muito sobre as minhas coisas do automobilismo, que eu tenho, né? Meu escritório tem meu capacete, na minha casa tem minhas fórmulas, lá na casa da Ilha, os troféus, as histórias, e começa a ir comigo, foi comigo em algumas vezes em alguma corrida tipo Mônaco, que é fantástico, né, de Fórmula 1, e ele me insistia, não, pai, me leva a andar de kart, me leva a andar de kart. Meu Deus, esse negócio do automobilismo é uma coisa tão difícil, né, porque é 90% ou mais de frustração, né, é uma só que ganha, chegar, fazer carreira com isso, um caminho muito complexo, né. Mas fui vendo, assim, e ele me insistiu tanto, digo, tá bom, vamos lá, vamos andar. Começamos a andar, primeiro tinha já andado nos indoor, tinha feito umas corridinhas e tal. Daí disse, não, vamos andar a sério, né? Aí lá andamos uma vez, 2, andou bem, e começou a conversa com ele. Quer fazer isso mesmo? Quero, só fala disso. Aí começou a aprender de carro, começou a falar comigo sobre motor, começou a pesquisar. E o cara, tu quer fazer isso sério mesmo? Quero. Aí o ano passado ele fez umas corridinhas, tá? Umas coisas que é mais ou menos, e esse ano eu organizei a vida dele para fazer profissionalmente. Tem 15 anos, já está fazendo profissional. Está numa equipe que é a CRG, que é a mesma equipe italiana, que fabrica os chassis aqui no Brasil. Ele já tá com simulador profissional, para começar a conhecer pistas da Europa. Está meio desesperado, porque já treinou fora, treinou nos Estados Unidos, treinou aqui, mas só correu aqui no Brasil, São Paulo, Beto Carreiro, aqui no Rio Grande do Sul. Mas os amigos que ele fez, né, que a equipe é muito, muito profissional, a equipe ganha os campeonatos, tudo, e essa molecada treina muito na Itália. E ele está desesperado porque ele quer ir para a Itália também. Ele, puta, tô vendo meu filho com 15 anos, né, fala para ele, cara, vamos ver, o ano que vem eu acho que tu vai ter que ir 5, 6 vezes para a Europa para fazer os testes, para treinar, para começar a conhecer uma Fórmula 4, uma coisa ou outra. E ele está, assim, enlouquecido. Então, estou deixando. Acho que tive isso do meu pai, né? Quando eu pedi para correr, meu pai me apoiou. Quando eu falei que ia parar de correr, meu pai também me apoiou. Não quero influenciar muito, assim, porque essa decisão tem que vir dele, mas eu apoio. Que legal. E aí, agora tá sofrendo, né, pelo lado positivo, para aprender, né, porque ele começou tarde, né, o automobilismo hoje, o Max Verstappen começou com 6 ou 9 anos, né, e ele começou de 13 para 14, que foi quando eu comecei, só que naquela época era assim, agora, então ele vai ter que se dedicar muito mais que os outros para conseguir ter resultados e tentar fazer uma carreira no automobilismo. É muito recente isso, né, inclusive a conversa, que estava comentando, conversa com a mãe, né, a primeira conversa que eu tive com ele, eu não me dei conta. Daí eu chamei a Cláudia, e disse, Cláudia, vamos jantar no restaurante, vamos falar um pouco com o PP, porque estou organizando as coisas para ele correr. Aí a Cláudia sentou do meu lado, lá no Di Paolo, ali no aeroporto, a gente adora comer um galeto lá do Jeremias. Aí o PP sentou na minha frente, eu comecei, Pedro, isso, aquilo, tal, falando bem sério com ele. Olha, tu quer mesmo, eu vou contratar a equipe. Foi o ano passado. Não, eu quero isso. Começamos a ter uma conversa, daqui a pouco eu olho pro lado da Cláudia chorando. Eu falei, por que tu tá chorando? E ela, ele cresceu. Né? Claro, estão crescendo, claro, tal. Claro. E é legal, assim, ver, porque é o que eu falo, fazer uma carreira no automobilismo é muito difícil, né? Inclusive, olhando para o lado até financeiro, né? Você conseguir ganhar dinheiro correndo profissionalmente é mais fácil virar um jogador de futebol. Sim. Né? Muito difícil. Tem poucas competições para você ter carreira com isso. E quantos brasileiros foram bem, né? A gente conta na mão aqui. Mas
eu parei, né, muito cedo. Tem um pouco de arrependimento por ter parado tão cedo, mas eu já estava trabalhando, eu tinha montado loja, já estava envolvido um pouco na Vulcabras. Acho que podia ter ido um pouquinho mais. Mas tudo que eu fiz no automobilismo serviu para minha vida fantástico. Foi fantástico, assim. Que legal isso. Agora ele com 15 anos, né? De vez em quando, onde é que está o Pedro? Ah, subiu, está na esteira. Sabe? Está fazendo preparo físico. Sai para jantar. Não é que ele não come doce. Come muito pouco, por sinal. Não é que não come, mas assim, ele está se segurando no doce e tudo para... Com 15 anos, sabendo a responsabilidade. Porque ele sabe que ele precisa estar com preparo físico bem. Ele é muito forte, muito forte. E o preparo físico dele, que ele estava fazendo, agora ele está direcionando um pouco mais para o automobilismo, mas ele fez boxe muitos anos. Então, o boxe é um preparo físico bem, bem forte. E ele é forte, muito forte. Para a idade dele, inclusive. Então, agora precisamos transformar essa força dele em agilidade, em um corpo mais leve e tudo mais para... Porque tem o biotipo melhor para correr, né? Sim. Então, ele é muito alto? Preso, não, ele... Então serve para correr ele não vai ser baixo, mas ele pode chegar perto de 1,80 m, mas eu acho que vai ficar perto da minha estatura, assim, uns 78, por aí. Vai a dica aqui, Pedro. Dá uma assistida... Pedro, teu filho, tá? Sim. Pepe. Seguinte, dá uma assistida no episódio com o Vicente Origi, tá? O Vicente é amigão e é um piloto, começou cedo com motocross, fazia com o pai, depois foi pro kart, depois foi para arrancada, depois foi para marcas, depois foi para endurance, com esses de fibra de carbono, JR do Juliano, e agora resolveu, aos 47 anos, andar na Stock Car. Foi convidado, ele está na equipe Bandeiras, aquela que é do Nelsinho Piquet, o Átila e mais um, são 4, tá? E ali fala sobre esse foco que tu estás falando, Pedro, do PP, porque ele, um cara mais velho, está competindo com 4 ex-pilotos de Fórmula 1 e mais uma tropa de gurizada de 20 e poucos anos, com preparo e com... Inclusive, ele treina o... Como é que se chama? Faltou agora, quando tu tem que agir rápido, pensar rápido, como é que é? Agilidade? Não, o cérebro tem que funcionar rápido, tá? Ele faz aqueles testezinhos de pegar a bolinha, coisa e tal, não sei o que, ele tá fazendo isso aí. Então, ele fala sobre a dedicação dele, o horário de dormir, a alimentação, que mudou tudo. Então, tu é o novo, ele é o mais velho, mas é um grande exemplo, porque os grandes exemplos, como tu disseste antes, arrastam, né? Tu sabe que eu estou usando esse anel aqui que controla o sono, né? E ele perguntou para mim, não, esse anel aí, controla o sono, descansar, né? Também quero. Ele está usando o anel, tem 15 anos, já está controlando o sono dele também. Legal. Ele dorme bem, né? Nós adultos não dormimos tão bem quanto eles. Mas esse negócio de preparação fez lembrar um pouco aqui, quando eu comecei a correr, muito pela influência de ver meu pai, mas eu tive um segundo pai, um manager, né? Que era o Rafael Rosito, pai da Cristina. Ele que me acompanhou esse tempo todo, ele, meu pai e tal, mas meu pai bastante ativo nas empresas e tal, e o Rosito era a pessoa que me acompanhava. E o Rosito tinha muitas coisas de dedicação muito importantes. Eu gosto de falar uma porque eu acho que serve para tudo, e eu tenho falado muito para o Pedro Paulo. Automobilismo, você tem que pegar um carro, ir até uma pista, se vestir, botar um capacete, treinar, botar combustível, tá, sabe? Não é uma coisa assim, botei um tênis e sair para correr. Claro. E no momento em que tu não tá treinando, agora tem simuladores, tá? Sim. Que já ajudam muito, mas naquela época a gente treinava todos os dias, mas era só em mentalização. E tu sabe que isso eu depois te falo como eu uso isso na empresa, mas todos os dias, e muitas vezes antes de dormir, e às vezes durante o dia, eu sentava e ficava fazendo o circuito. Não só o circuito em si, mas, por exemplo, uma largada. E aí tem um fato fantástico. Piriápolis, era a corrida de rua no Uruguai.
Eu classifiquei no meio, assim, meio mal, eu acho que era 8º lugar. 8º, estava ali, não tão atrás, mas estava em 8º. E a primeira era uma reta largada e a primeira curva era um cotovelo, assim, normalmente batia ali. Aí o Rosito foi lá comigo, a gente conversou, tal, viu as hipóteses que poderiam acontecer, e eu passei aquela noite inteira simulando tudo o que podia acontecer. Nossa, se o cara sair para cá, eu vou para cá, se bater para onde eu desvio e tal. E na parte interna da curva, tinha uma lavadeira muito alta, que não dava para passar para fazer tempo. Mas o carro meio que passava, com dificuldade passava. Não era para passar. E aí eu larguei em 8º, largamos todos, assim, eu acho que eu já tinha largado um pouco bem, fui começando a me posicionar e deu o acidente. E foi automático. Você sabia onde? Foi automático. O meu braço fez assim, passou por cima do negócio, 2º lugar, na primeira curva. Entende? Então eu já tinha simulado tudo aquilo. Sim. Eu falo para o meu pessoal na Vulcabras, que eu falo assim, eu não vou para nenhuma reunião que eu não saiba o resultado. Eu não quero ir lá para ver o que vai acontecer, pelo menos eu tenho que ter meu objetivo, minhas metas. Então a gente estuda muito. Essas coisas eu acho que vem um pouco do automobilismo, de você estudar muito as situações que vão ter. E o treino mesmo, né? Você treina a pista, você começa a não se acomodar também. Que aí você começa a pensar o que você está errando, o que dá para fazer, sim, e aí depois você senta no carro lá e vai melhor. Sensacional. Pedro, eu tenho que fazer um pedido aqui que eu deveria ter feito lá no começo, se inscrever, é muito importante se inscrever no canal da Amazon aqui no YouTube. Quem está na TV, aperta o botão do meio aquele, vai aparecer uma coisa, se inscreve ali o tempo e curte também, se gostou, curte, né? Eu não vou pedir para curtir se não gostou, né? Mas curta, porque é importante para a gente. Você aprendeu com Feta, que eu tinha que pedir isso, com alemão. Para chegar em mais pessoas. Exatamente, né? É isso aí. Tá? Aqui, nós somos orgânico total. O assunto é muito bom, mas tem muita prestação de serviço também, né? Tem muita informação importante. Tudo. Verdade. Então, feito esse pedido, eu te peço para tu fazeres umas considerações finais e uma pergunta especial. A quem tu dedica esse podcast? Olha, nós falamos um pouco de tudo aqui, mas sei que sempre as nossas conversas são muito ligadas ao automobilismo, porque a gente é apaixonado por carros, né? Carros, ou competições, etc. Falamos um pouco de vida pessoal, falamos um pouco de família, falamos um pouco de Vulcabras, mas acho que ficamos mais no automobilismo. E já que nós ficamos no automobilismo, eu dedico ao Rosito. Né? O Rosito era uma pessoa especial, que também foi segundo pai do José Luiz Krupp, que é um grande amigo meu, que está sempre comigo. Zé, que é um ano mais velho que eu, então o Rosito também tinha ajudado ele no automobilismo. Então o Rosito está muito presente na nossa vida, porque tanto o Zé quanto eu, assim, a gente sempre está lembrando das coisas boas que o Rosito tinha. Mas então, dedicar para o Chuleta, a gente chamava ele, o Rositão, gente finíssima, pessoa muito correta, mas muito dura, assim, né? Você aprendia que a competição era dureza, assim. E uma ótima pessoa. Eu acho que minhas considerações finais, assim, falamos um pouco de tudo, mas muito feliz de vir aqui, compartilhar um pouco, voltar a falar de automobilismo, agora participar um pouco com meu filho. E o que me apaixona muito hoje é falar sobre a Vulcabras, né? Porque a Vulcabras é case nosso, né? De reestruturação, de sair de um problema, levar para uma empresa que devia 1 bi, hoje vale 6. Então, assim, uma empresa que nos enche de orgulho e que talvez não, com certeza, a satisfação pessoal que eu não tive por continuar correndo, mas eu tive muito enquanto eu corria, mas quem sabe a minha dúvida, hoje ela é muito suprida por um sucesso que a gente vê de administração dos negócios e do que a gente fez. Então uma coisa compensa a outra. E quando quiser é só me chamar, é um prazer estar aqui, Pedro. Um prazer estar falando com vocês e relembrando histórias e contando histórias. Aqui já comemos alguns churrascos aqui, né? Fetra, Montanha, turma toda, né? E eu te peço até, como eu já comprei e funciona maravilhosamente bem, diz como é que as pessoas podem comprar diretamente os tênis, os produtos de vocês, né? Os abrigos, etc. Hoje 20% da nossa venda são 3 marcas esportivas, a Under Armour americana, a Mizuno
japonesa e a própria Olímpicos. Nós temos os nossos sites próprios, né, olímpicos.com, mizuno.com e o underarmour.com, mas a gente distribui para mais de 9 mil clientes. Então, você vai num shopping, né, World Tennis, Centauro, várias lojas que tem espalhadas pelo Brasil, Baiar, por exemplo, em São Paulo, mas para ver a coleção mais completa é no site mesmo. Sim. O site é fácil de navegar, ali você vê tudo. Você pode ali também se informar muito sobre o funcionamento dos produtos e tudo mais. E provem essa linha do Corre para quem não provou, provem a linha do Corre da Olympus, é o melhor custo-benefício do mercado. E é um orgulho para nós, né, como empresa, mas é um orgulho também para o Brasil, né? Você ter um tênis competindo com brasileiro, as marcas internacionais, né, que abastecem o mundo inteiro, mostra que a gente tem competência para fazer. Eu te digo, é andar nas nuvens, tá? Concorre. Legal. Legal, tia. Muito obrigado, então. Obrigado a você. Foi um prazer. Valeu. Valeu.